Eu resolvi assistir agora de manhã o Fantástico de ontem, porque estavam rolando uns papos aí que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, daria uma entrevista exclusiva pro Fantástico. E eu fui ver e me arrependi amargamente, porque o Fantástico acabou comigo, sério, acabou com o meu dia. O Moro não estava lá e você teve ali 40 minutos mostrando as histórias do coronavírus. Uma coisa é quando você lê sobre isso, né, que é o que eu faço geralmente. Eu leio as notícias, né, eu leio os relatos, eu leio as histórias, eu leio os dados. Mas quando você vê a cara das pessoas e as cenas, isso é muito mais impactante. E eu já estava habituado a ver aqui na Espanha, a ver cenas da Itália, a ver cenas do Reino Unido ou dos Estados Unidos, mas ver no Brasil as cenas foi de partir o coração. E a gente tinha parado de falar um pouco sobre o coronavírus, porque agora a gente teve esses escândalos políticos, né, do Sérgio Moro e toda a repercussão que teve isso e os desdobramentos imprevisíveis dessa crise agora, porque isso também impacta, na verdade, na capacidade do governo de combater essa crise sanitária. Por exemplo, quando o presidente vai lá e troca o ministro da Saúde no meio da pandemia, isso impacta, sem dúvida nenhuma, a resposta deles para isso. Quando surgiram os primeiros casos no Brasil do coronavírus, você teve um presidente que minimizou o impacto disso, que disse que era só uma gripezinha, que disse que era só um resfriadinho, foi na televisão falar isso, e esse tipo de mensagem vindo do presidente certamente também influencia o comportamento da população. Então, até onde eu saiba, pelos relatos que me chegam aqui, a adesão à quarentena no Brasil não foi absoluta, não foi uma adesão consistente e massiva. Tem seus momentos, tem gente na rua, tem gente na praia, tem gente fazendo coisas, tem gente trabalhando, tem aglomerações. Então, isso de fato pioraria, a gente sabia disso, pioraria a situação no Brasil. Eu cheguei a falar para vocês aqui que eu torcia para que o Bolsonaro estivesse certo, que isso fosse só um resfriadinho, que o brasileiro tivesse algum tipo de imunidade natural ao coronavírus, que isso não afetasse os brasileiros, que passasse pelo Brasil, desse a volta no Brasil e fosse embora. Eu queria de fato acreditar nisso, mas vendo as cenas ontem e vendo os relatos de alguns estados e cidades que já estão em colapso, não apenas sanitário, não apenas colapso de hospitais, mas colapso funerário já, filas de carros funerários nos cemitérios, vendo essas cenas foi de partir o coração. Acabou comigo, sério. Então eu quero observar 3 pontos que me chamaram a atenção ontem no Fantástico que eu assisti, pra gente pensar aqui. E depois falar um pouquinho sobre a experiência na Espanha agora, porque a gente está saindo da quarentena, né? E o medo que a gente tem agora a partir disso. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção ontem foi da incrível subnotificação de casos no Brasil e de mortes também. O Fantástico mostrou ali um gráfico com os dados e a gente sabe que no Brasil tem muito mais casos do que os que são relatados e muito mais mortes também. Talvez 3, 4 vezes mais do que de fato aparece nos dados oficiais. Primeiro porque o Brasil não testa o suficiente. São bem poucos testes proporcionalmente a outros países. Eu tenho dado aqui, só para você ter uma noção, aqui na Espanha foram feitos 25.656 testes para cada 1 milhão de habitantes. Ou seja, quase 26 mil testes para 1 milhão. Na Itália, que foi o país aqui na Europa mais afetado em termos de mortes, foram 29 mil testes para cada 1 milhão de habitantes. A Alemanha, que é o país europeu que mais conseguiu controlar isso e que teve resultados mais positivos até agora, foram quase 25 mil testes para cada 1 milhão de habitantes. O Brasil, agora, tem 1.373 testes para cada 1 milhão de habitantes. Ou seja, a proporção de testagem é muito pequena. E assim, desse modo, não dá de fato a real dimensão do número de contagiados e mortos no Brasil. Até esse momento no Brasil, confirmadas são 4.286 mortes. Só que pode ser muito maior do que isso. Simplesmente porque tem pessoas que são sepultadas e nem sequer testadas. Tem pessoas que já faleceram 2 semanas atrás e que agora que vão começar a chegar os resultados disso. Então a gente simplesmente não sabe quantas pessoas estão doentes no Brasil e faleceram. E como não há essa adesão completa da quarentena, a doença continua se propagando. Porque as pessoas ainda estão fazendo suas coisas, convivendo.
Aqui, por exemplo, houve uma adesão bastante rigorosa à quarentena na Espanha. São 40 e poucos dias nos quais a gente ficou em casa e só saindo para quem faz trabalho essencial ou para algumas coisas mínimas necessárias, como é o mercado. Só para você ter uma ideia, em 45 dias mais ou menos, porque eu estou mais tempo na quarentena, a gente entrou antes em quarentena do que o decreto oficial aqui, eu saí de casa 2 vezes. Uma vez para ir ao mercado e uma vez para ir ao banco. Em 45 dias. Então houve de fato uma adesão rigorosa aqui. E isso foi essencial para a redução da pandemia, aqui na Espanha, do contágio. E mesmo assim, na Espanha até agora, foram 23.190 mortes. Isso fazendo uma quarentena rigorosíssima. Uma das mais rigorosas da Europa, se não for a mais rigorosa. É um país inteiro, 46 milhões de pessoas em quarentena durante 42 dias. 43 agora, né? Porque já virou o dia. E o mais triste, na verdade, ao ver as cenas do Brasil, é ver cenas repetidas que a gente já viu aqui. Eu já mencionei com vocês antes como, na verdade, o que havia era uma máquina do tempo. Vocês podiam olhar o histórico aqui, primeiro da China, depois Irã, depois Itália, Espanha, Estados Unidos. Vocês podiam ter olhado esse histórico, vocês podiam ter acompanhado essa trajetória e o Brasil poderia ter se preparado para isso. E agora eu vejo histórias que a gente viu aqui, que a gente assistiu aqui, sendo repetidas no Brasil. Porque o mais triste dessa doença é que, por causa da quarentena, por causa do isolamento social e por causa do alto contágio da doença também, o que acontece? A pessoa fica doente, começa a ter complicações, vai para o hospital em estado grave, é entubada, vai para a UTI e morre. Claro, não são todos os casos assim, mas tem muitos casos assim. O que acontece? A família, muitas vezes, nem sequer pode se despedir da pessoa. A pessoa vai para o hospital e depois morre enterrada e os familiares nem sequer podem ir lá ver a pessoa uma última vez. Nem sequer podem velar o corpo da pessoa, nem sequer podem ir ao enterro dessa pessoa. A gente viu milhares e milhares de casos desse tipo na Itália e aqui na Espanha. A pessoa dá tchau na porta de casa, indo para a ambulância, e é a última vez que você vê a pessoa. Então isso é muito triste. Eu acho que é a parte mais triste disso, é de você não ter ideia de que aquela vez que a pessoa está indo embora, será a última vez que você verá ela. E eu tenho recebido histórias também, algumas pessoas me escrevem aqui contando suas histórias de gente que perdeu já pai, mãe, que já perdeu muitos parentes, e foi assim. Então isso é muito triste, isso é muito triste. A segunda história também que me marcou ali no Fantástico de ontem foi dos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, pessoas que estão na linha de frente, e há pouca consideração sobre a saúde física dessas pessoas, porque elas também estão sujeitas a pegar o coronavírus, né? Estão ali lidando com isso diariamente, e muitas vezes falta equipamento de proteção para essas pessoas. Eu vi lá no Fantástico lá mostrando gente com capa de chuva, médicos, enfermeiros com capa de chuva para lidar com isso. Ou seja, sem o equipamento apropriado para lidar com a situação. E além de saúde física, a saúde emocional dessas pessoas também, né? Porque também são humanos. Essa que é a questão. Os médicos, os enfermeiros, quem trabalha no hospital também são humanos, também tem medo, também sente falta da família. Muitas vezes eles têm que se isolar também para não passar para os filhos, para a esposa, para os avós, para os pais. Então são pessoas que algumas delas estão há semanas sem voltar para casa, porque se voltarem para casa podem contaminar também seus parentes. E isso também impacta no desempenho dessas pessoas na linha de frente. E só para você ter uma ideia também, falando da Espanha, né, usando o caso aqui que eu tenho como referência principal, porque é onde eu estou, 15% dos infectados e dos mortos aqui na Espanha foram profissionais de saúde. E em muitos casos, médicos aposentados que resolveram voltar para atuar como voluntários para ajudar nisso e acabaram morrendo também, porque faziam parte do grupo de risco. E a terceira história ali que me chamou a atenção foi sobre a renda básica emergencial, os R$600 que o governo forneceu para que as pessoas pudessem sobreviver, né? Porque muitos de nós agora estamos em casa, muitas pessoas estão sem renda nenhuma, zero de renda, não trabalham em casa, não tem como fazer trabalho remoto, muita gente partiu de um salário para zero. E o dado surpreendente nessa reportagem é aquilo que eles chamam dos invisíveis, pessoas que não estavam registradas no sistema único do governo, que não recebiam Bolsa Família, que não tinham nem CPF às vezes,
nem conta bancária, nem nada, e que de repente, por causa disso, por causa desse desaparecimento da renda dessas pessoas, foram agora se cadastrar para poder receber esse dinheiro, R$ 600. E uma história em particular ali que me chamou a atenção é que de um morador de rua, catador de papel, que estava felizão ali, emocionado porque ia receber R$ 600, o que equivalia a 6 meses de trabalho dele. 6 meses, R$ 600. E eu acho que esse é o ponto que mais pega, na verdade, quando a gente pensa no contexto brasileiro, né? De você pensar ali na profunda desigualdade que ainda existe no Brasil e que vai se acentuar. Eu acho que aqui é o ponto que a gente tem que ressaltar, né? Essa crise que seguirá a pandemia, a crise econômica, ela vai acentuar ainda mais a desigualdade. Então você tem famílias inteiras que agora dependem de R$ 600 e que provavelmente vão depender meses depois do fim da pandemia. Então essa renda básica emergencial, ela terá que ser postergada para milhões de brasileiros. Porque milhões de postos de trabalho vão desaparecer. Mas foi de cortar o coração você ver uma pessoa celebrando porque vai receber R$ 600 e isso equivale a 6 meses do trabalho dela. A estimativa feita ali é que são mais de 40 milhões desses invisíveis que o governo chama. Ou seja, 40 milhões de brasileiros que simplesmente não existem para as estatísticas oficiais de trabalho, que são informais, que são autônomos. Então realmente é assim, é assustador. É você unir o pior dos cenários dessa pandemia, das mortes, dos infectados, do potencial disruptivo que isso tem na sociedade, e você acrescentar a isso essa profunda desigualdade social de pessoas que não têm, sabe, o mínimo de condições de sobrevivência se não estiverem trabalhando diariamente. E daí um governo atrasando esse tipo de auxílio, refletindo se vai pagar a segunda parcela ou não. Então realmente é assustador o negócio, gente. Eu desejo que vocês se cuidem por aí, que vocês, sabe, ultrapassem bem isso, protejam as pessoas que vocês amam, fiquem em casa quem pode. Eu acho que muitas vezes é exigir demais, porque tem gente que tem que trabalhar, mas fiquem em casa porque foi o modo como a gente conseguiu controlar isso aqui na Espanha. E daí só para uma última informação, né, porque ontem aqui na Espanha foi o primeiro dia de desescalada da quarentena. Então ontem o governo autorizou que os pais pudessem sair com as crianças nas ruas. Foi o primeiro dia no qual as crianças puderam sair de casa. E para mim foi assustador ver o que aconteceu ontem. Porque depois de tantos dias em quarentena, fechados, muita gente saiu para a rua como se fosse, sabe, um dia antes da pandemia. Então, aglomerações, foi uma coisa assustadora. Eu não saí de casa ontem, não saí de casa, nem a minha esposa. A gente deu uma voltinha só aqui na frente de casa aqui, mas a gente não saiu para lugar nenhum, porque tinha muita gente na rua. Muitas cenas de pessoas nas praças, nos parques, nas ruas, foi bem assustador o negócio e não sei, mas eu penso que o governo pode ser que volte atrás nessa medida. Pode ser que recue e impeça que as pessoas saiam desse modo como saíram ontem, porque o grande receio, na verdade, é de um rebote. É de que daqui 15 dias agora a gente veja mais muitos e muitos casos voltando. E que é a preocupação, na verdade, da pandemia, né? A gente teve esse isolamento, vai ter que voltar em algum momento para trabalhar, vai ter que voltar a consumir, vai ter que voltar à vida normal, que não será normal, mas tentar voltar à vida normal. E, após essa volta, o retorno do vírus, o retorno da contaminação, o retorno das mortes. É por isso que há muita cautela nesse momento, né? De pensar, de planejar, de tentar encontrar a melhor saída para isso. E ninguém tem resposta, porque a gente nunca fez isso antes. Então ninguém sabe como fazer. Bem, eu quero saber se vocês viram o Fantástico de ontem. Como eu disse, para mim foi devastador. Sinceramente foi devastador, porque ver as pessoas nos hospitais, os corpos, ver a profunda desigualdade e como isso vai impactar as pessoas de maneira totalmente desigual. Eu comecei a ver aqui umas pessoas falando isso, né, na internet, que a princípio o que se dizia assim, olha gente, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós vamos sofrer juntos, todos nós vamos ser impactados juntos. E outras pessoas disseram, não, na verdade não é o mesmo barco, na verdade a gente está no mesmo mar. Só que alguns estão no iate luxuoso, fazendo festa nesse iate, outros estão em barquinhos, outros estão se agarrando em tábuas e alguns já se afogaram. Então a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar. Cada um está resistindo do modo como suas condições permitem. Alguns estão bem, alguns estão muito mal. Eu quero saber se vocês viram ontem o Fantástico, então deixa no comentário aqui embaixo. Como vocês estão lidando com essa situação aqui,
Contem suas histórias para mim aqui, eu quero saber também. Um grande abraço para vocês aí, se cuidem, fiquem em casa e até mais. Tchau.